E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 3 a 6, né, o subtítulo Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mas antes da gente iniciar o estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, que Jesus, nosso irmão, nosso amado Mestre e toda a espiritualidade amiga abençoe o nosso estudo, abençoe cada um de nós e que a gente possa colocar cada vez mais em prática os ensinos que o Cristo nos traz. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. O método de ensino de Jesus era, né, aproveitar ali as situações, as conversas, as perguntas do momento para explicar sobre as leis divinas, né? E ele trouxe belíssimos ensinamentos por meio de parábolas. E nessa sua maneira de ensinar, ele nos deixou, né, a norma mais perfeita do ensino, ou seja, vivenciar o que se quer ensinar. E é exatamente isso que ele faz, né? Jesus traz aqui para nós no Evangelho 3 situações onde ele fala da importância da humildade e da simplicidade, né? Quando ele diz no primeiro parágrafo, que é o item 3, né? Quando ele nos compara às crianças, e ele diz assim, né? Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança tal como acabo de dizer, é a mim que a recebe. Então, aqui, Jesus está querendo nos mostrar que nós temos que nos tornar não como uma criança, mas semelhantes a uma criança, né? Porque a criança, ela valoriza a humildade, ela cultiva a simplicidade. Por exemplo, a criança, ela se irrita, né, às vezes, porque, sei lá, ela quer alguma coisa e os pais, o responsável, não podem dar naquele momento, né, elas ficam com raiva, fazem birra ali na hora, mas 5 minutos depois elas já esquecem, já tá tudo bem, já tá tudo certo, já estão brincando de novo, já te amam novamente. E é essa semelhança que Jesus fala, né? A facilidade com que as crianças brigam e se reconciliam, né? Elas não guardam rancor, né? Na confiança e na fé que elas demonstram nos outros, né? Principalmente nos adultos, né? E na vontade que elas têm, no entusiasmo de aprender. Ou seja, a criança tem um sentimento de humildade muito mais forte do que nós quando estamos adultos. E é esse sentimento que Jesus quer ressaltar na criança, né? Ela não tem sentimento de superioridade, né? Mesmo as crianças que têm aí tendências ruins, elas apresentam uma certa ingenuidade na fase infantil, porque as suas tendências estão ali adormecidas e só vão aflorar, né, mais fortemente lá na fase da adolescência. No item 4, Jesus coloca outra passagem falando da humildade. E diz assim: Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse: Que queres? E ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, podeis aqueles 2 beberem do cálice de Jesus? Um cálice, né, de extrema renúncia, de amor, de sacrifício pela humanidade. Será que eles teriam condições de beber esse cálice? E aí eles responderam: Podemos. Disse-lhe então Jesus: É verdade que bebereis o cálice que vou beber. Mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado, né? E aí, o que significa quando ele diz, né, que o meu Pai tenha preparado, né? São pessoas que estão aí em condições morais mais elevadas no plano espiritual, né? Porque foram pessoas
que tiveram um merecimento por conta da sua conduta, do seu comportamento em vidas passadas. E aí Jesus continua falando da humildade. Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com autoridade, ou seja, se sentindo poderosos, orgulhosos, os donos do mundo. E ele diz, não deve ser o mesmo entre vós, não deixar que esse sentimento de orgulho cresça também em vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Ou seja, não é pelo orgulho que seremos reconhecidos, e nenhum de nós vai a Deus se não for pelo próximo, através do amor e da humildade. E Jesus faz uma última observação aqui, quando ele fala que se você estiver num jantar, para que você não procure se sentar nos primeiros lugares, nos lugares que tem mais destaque, para que o dono da casa não venha pedir para que você se retire de lá, que não chegue assim, camarada, dá uma licencinha aí que esse lugar é de outra pessoa, E ao invés disso, que você procure os últimos lugares, que o dono da casa te chame, te convide para os primeiros lugares, Então, é mais uma vez mostrando que a humildade é que deve se fazer presente, Quando eu procuro sentar nos últimos lugares, é porque eu sou humilde, que eu reconheço que eu ainda sou pequena, que eu ainda sou cheia de defeitos, Eu não mereço ainda os primeiros lugares. Isso é sinal de humildade, Quanto mais grande é o espírito, mais humilde ele é. E é exatamente isso que nós observamos em grandes espíritos que já passaram pela Terra. Chico Xavier, por exemplo, um grande espírito de luz e humilde, assim como tantos outros, como Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa e Jesus, que é o nosso maior exemplo. E aí, voltando para o tópico, Jesus diz que quando nós nos comportarmos com humildade, procurando os últimos lugares, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa conosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, quem se acha grande demais vai ser rebaixado e vai perceber que de grandeza não tem nada. E todo aquele que se rebaixa, que é humilde, vai ser elevado. Então, somente a humildade leva o homem a não se sentir nunca, em circunstância nenhuma, superior a quem quer que seja. Porque o homem humilde, ele reconhece ali a sua pequenez diante de Deus e sabe que tem muito ainda para aprender. E só pode ser humilde aquele que compreende que a posição de superioridade é acréscimo de responsabilidade espiritual, para produzir o bem, para amparar, para servir. As experiências pelas quais nós passamos na nossa jornada aqui na Terra são todas aquelas que mais necessitamos realizar para o nosso aprimoramento. Enquanto o orgulho for aí uma alavanca para nos elevar, nós seremos rebaixados por deixá-lo nos conduzir ali numa suposta elevação sobre o nosso próximo. A nossa vitória, ela só será real quando a gente conquistar a elevação sobre nós mesmos, na consciência daquele que diz: hoje eu cresci em conhecimento, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, ou hoje eu sou mais paciente, tenho mais coragem moral, sou mais prudente, sou mais calmo, hoje eu cresci nos meus valores afetivos, nas minhas qualidades, e por aí vai, O Espiritismo, ele vem confirmar os ensinamentos, nos exemplificando e mostrando que os grandes, no mundo dos espíritos, são os que foram pequenos na Terra e muito provavelmente são bem pequenos lá no plano espiritual, aqueles que foram os maiores, os mais poderosos aqui na Terra. Que os primeiros, eles levaram ao desencarnar aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, que são as virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na Terra e que não se leva para o plano espiritual, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. E aí, não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro lado sem nada, porque perderam tudo, até mesmo as suas roupas, e ficam apenas ali com o orgulho
o que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, né? Pois eles veem acima deles, radiantes de glória, aqueles que eles humilharam na terra. No capítulo 2, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, né, tem a comunicação de um espírito de uma antiga rainha da França, né, que ao entrar no mundo dos espíritos, né, no plano espiritual, após aí uma vida de muita riqueza, de orgulho, viu, né, com muita surpresa que os espíritos de muitas pessoas, né, que a ela haviam sido subordinadas na Terra e desempenhavam aí posições subalternas, obscuras, eram muito superiores a ela e desfrutavam, né, no plano espiritual de uma situação superior. E aí, né, tem um trecho, né, que ela diz, né, por texto aqui: que humilhação, né, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, porém muito acima, homens que eu julgava tão pequenos e os desprezava por não serem nobres de sangue. Só então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que com tanta avidez se buscam na terra. Então, né, a reencarnação, ela vem possibilitar aí o despertar desses espíritos através das encarnações sucessivas, né, em papéis variados, seja de riqueza, de pobreza, de poder, né, de submissão, situações onde eles têm a oportunidade de receber e de doar, de precisar e de merecer. Então, nós devemos perceber, né, que sendo o maior em recursos materiais, possivelmente seremos o menor em recursos espirituais, né? Pois enquanto ficamos escolhendo os lugares que nos proporcionam destaques no meio material, nos esquecemos de escolher o lugar nos planos após a nossa vida física, né? A nossa principal luta nessa caminhada evolutiva é a nossa mudança no sentir, no pensar, no agir, ou seja, né, em relação aos sentimentos, ideias, valores, comportamentos. E como irmãos que somos, né, convivendo aí em diferentes ambientes sociais, precisamos desenvolver comportamentos baseados em atitudes de mais simplicidade do que vaidade, de mais humildade do que orgulho, né? Possibilitando em nós o surgimento de um ser renovado, né? Com novos valores morais, ideias e sentimentos, né? Porque todos nós somos iguais perante, né, ao nosso Pai Criador, embora, né, claro, em estágios evolutivos diferentes. Jesus, o nosso Mestre, há mais de 2000 anos, nos ensinou, né, a olhar para o outro como nosso irmão, né, pois fazemos parte dessa grande família universal, né, e assim praticando estaremos aí seguindo os seus ensinamentos, né, quando ele pronunciou as palavras: quem se elevar será rebaixado e quem se humilhar será exaltado. O objetivo do Mestre era combater o orgulho e as vaidades terrenas, né, defeitos que fazem os espíritos, que fazem, né, muitos espíritos desperdiçarem uma existência inteira. Então, né, que a gente possa refletir, né, e vivenciar essa grande lição de Jesus sobre a humildade e a simplicidade, né, sendo mais humildes e mais fraternos nos sentimentos e atitudes, né, porque a humildade é a condição essencial da felicidade. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, vou fazer a nossa prece. Querido Mestre, obrigada por mais um estudo. Ampare e proteja a todos. Que tenhamos uma semana abençoada. E que a cada dia a gente desenvolva mais os bons sentimentos e as boas atitudes com nós mesmos e com o nosso próximo. Que assim possa ser, graças a Deus.